Moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo à nossa escola de física. Vamos fazer uma revisão rápida aqui para a gente entender como funciona a função de primeiro grau, ou também chamada de função afim. Uma função matemática é uma regra que me diz sobre como duas variáveis se relacionam. E a forma como elas se relacionam vai definir se é uma função de primeiro grau, se é uma função de segundo grau, se é uma função exponencial, enfim. Então imagina duas grandezas que se relacionam de forma proporcional. Exemplo, vamos imaginar uma viagem e ao longo de 1 hora de viagem na rodovia, você anda um certo tanto. Se nessa mesma 1 hora você dobrar a sua velocidade, você vai andar o dobro. Se nessa mesma 1 hora você triplicar a sua velocidade, você vai andar o triplo. E por aí vai. Então repara que a sua velocidade e o tanto que você anda são grandezas diretamente proporcionais. Se você duplica uma, você duplica a outra. Se você triplica uma, você triplica a outra. Isso é chamado de função afim, função de primeiro grau. Então vamos dar uma olhada, só que numa linguagem um pouco mais técnica, um pouco mais formal, como é que uma função de primeiro grau aparece para você. Então vamos lá. Então uma função de primeiro grau, ela relaciona, aqui estou usando um termo um pouco mais técnico, os elementos x de um conjunto aos elementos y de outro conjunto. O que a gente chama de conjunto aqui? Por exemplo, nisso que eu falei agora, você está ali viajando, você tem um conjunto que eu chamei de velocidade e um conjunto que eu chamei de distância. Então, as velocidades se relacionam com as distâncias de forma linear. Nós temos esse exemplo e temos outro. Por exemplo, na física você aprende que peso é uma força. E peso é calculado dessa maneira aqui. Peso de um corpinho é a massa dele vezes a gravidade do planeta. Vamos supor aqui no nosso planeta, a gravidade vale mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se um corpo tem a massa de 1 quilograma, 1 vezes 10 newtons. Se um corpo tem a massa de 2 quilogramas, 2 vezes 10, 20. Se um corpo tem a massa de 3 quilogramas, 3 vezes 10, 30. Está vendo que eu duplico a massa, eu duplico o peso. Se eu triplico a massa, eu triplico o peso. Isso é uma função de primeiro grau. O peso do corpo, ele está em função da massa, e essa relação é linear, porque quando eu duplico uma, eu duplico a outra. Quando eu triplico uma, eu triplico a outra. Outro exemplo, você aprende também que deslocamento na física é velocidade vezes tempo. Ou seja, repare que o seu deslocamento numa rodovia está em função da velocidade. Exemplo, vamos supor um intervalinho de 5 segundos. Vamos supor aqui um intervalinho de 5 segundos, tá? Então vamos ver o que acontece num certo intervalinho de 5 segundos. Então, se em 5 segundos a minha velocidade for de 10 metros por segundo, quanto que é 10 vezes 5? 50 metros. Se nesses 5 segundos a minha velocidade for de 20 metros por segundo, de quanto foi meu deslocamento? 20 vezes 5, 100. Se minha velocidade for de 30 metros por segundo, nesses 5 segundos, de quanto foi meu deslocamento? 30 vezes 5, 150. Então, repare que quando eu
duplico a minha velocidade, meu deslocamento duplica. Quando eu triplico a minha velocidade, meu deslocamento triplica. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Duplico uma, duplico a outra, triplico uma, triplico a outra. De forma genérica, tá? De forma genérica, como é que eu posso escrever uma função de primeiro grau? Como é que eu posso escrever a relação entre duas variáveis? Aqui eu usei especificamente peso se relacionando com massa, deslocamento se relacionando com velocidade, mas duas variáveis, y se relacionando com x qualquer. Tem essa carinha simpática aqui, ó. Essa carinha simpática, super genérica. E y é igual um número que multiplica a minha variável x. E eu posso ter ou não um outro número aqui, ó. Dessa maneira, eu posso ter ou não um outro número aqui no final. Você está vendo que aqui, ó, eu tive aqui no meu exemplo um número fixo. Nessa funçãozinha foi a gravidade. Nessa outra aqui foi o tempo. Tinha um número que foi fixo o tempo todo. Aqui a gravidade que valeu 10 o tempo todo. Aqui o tempo que valeu 5 o tempo todo. Esse número fixo ele aparece aqui, ó, a gente chama ele genericamente de A. Esse número fixo, tá vendo? Que multiplica a minha variável. E pode ter ou não um outro valor, um outro parâmetro aqui, não tem problema. E como é que eu represento isso num gráfico? Num gráfico de x e y, essas duas variáveis elas vão ser mostradas para você, elas vão ser representadas através de uma reta. E essa reta, perceba, ela pode ser para cima ou ela pode ser para baixo. Então, você bateu o olho num gráfico e percebeu que ali existe uma reta, seja ela para cima ou para baixo, então quer dizer que essas variáveis, x e y, elas são diretamente proporcionais, igual peso e massa, igual velocidade e deslocamento. Agora, o que vai definir se essa reta está para cima ou se essa reta está para baixo? É esse tal desse número A, aqui, ó, esse número fixo, tá vendo? No meu exemplo, aqui na primeira equação foi a gravidade, aqui na segunda equação foi o tempo, é esse númerozinho fixo, aqui. Quando esse númerozinho for positivo, a minha reta é para cima. E quando ele for negativo, a minha reta é para baixo. Lembra que eu falei para você que pode ter um número extra aqui? Mais ou menos alguma coisa? Esse número aqui, B, ele aparece aqui, ó. É justamente o ponto de encontro. É justamente o ponto de encontro da reta com o gráfico. É esse Bzinho simpático aqui. Tem nome, tá? Tem nome. Esse número fixo, esse Azinho, tá? Esse Azinho, que aqui no caso foi a gravidade, nessa outra foi o tempo. Esse Azinho, de forma genérica, ele recebe o nome de coeficiente angular. E esse Bzinho, aqui, esse número sozinho, isolado da vida, ele recebe o nome de coeficiente linear. Vamos ver com um exemplo como é que isso funciona? Olha só. Olha para nós aqui, nesse exemplo, essa função y igual 3x mais 2. Então, essa aqui é a função, é a regrinha matemática que me define como essas variáveis y e x se comportam, como elas se relacionam. O que pode ser esse y e esse x? Qualquer coisa, eu não sei exatamente o que é. Aqui não falou do que se trata, então chamou genericamente de y e de x. Repara que o número que multiplica a variável é o 3. Está vendo que ele é positivo? Se ele é positivo, então o gráfico da relação dessas variáveis y e x, já sei que vai ser para cima. Está vendo que apareceu o número sozinho? Ah, então, aqui, ó, lá no gráfico, eu já sei que essa reta vai passar pelo número 2. Em algum lugar aqui, ó, do eixo y, tem o número 2. Não sei onde, mas tem um número 2 aqui em algum lugar.
Agora, como é que a gente faz para construir um gráfico? A gente monta uma tabelinha. Super simples. A gente monta uma tabelinha. A gente vai relacionar o x com o y. Então está aqui, ó. Agora aqui, o x e o y. E uma função matemática, ela funciona como se fosse um programa de computador. Você joga o valor aqui, você joga o valor e automaticamente a função te responde. Igual a um programa de computador, igual a uma calculadora. Então vamos lá. Vamos jogar alguns valores para a gente montar a nossa reta. Aí fica a dica, joga os valores mais baixos e mais simples possível que você quiser, né, que vier na sua cabeça. Tá? Não joga valor alto não, para evitar fazer muita conta. Então, por exemplo, eu posso usar o número 0, é o mais simples de todos. 0 aqui, ó. Aí, olha só, se eu jogar 0 aqui no x, olha o que acontece. Olha o que acontece, ó. Y igual 3 vezes 0 mais 2. 3 vezes 0 é 0, mais 2, y igual a 2. Ah, legal. Vou colocar 2 aqui. Escolhe mais um número. Escolhe um número baixo, um número pequeno. Número 1, por exemplo. Escolhe o número 1 aqui, ó. Número 1. Se eu escolher o número 1, aqui é um azulzinho mais escuro, né? Se eu escolher o número 1, olha o que acontece. Então vamos lá. Y igual 3 vezes 1 mais 2. Ó, 3 vezes 1 é 3, mais 2, 5. Beleza? Vamos escolher mais um? Sei lá, escolhe o número baixo aqui, ó. Escolhe o número 2. X igual a 2. Vamos ver, x igual a 2. X igual a 2. O que acontece quando x for 2? Então, y é igual a 3 vezes 2 mais 2. Ó, 3 vezes 2 é 6, mais 2, 8. Ah, y então é 8. Então tá vendo que para cada x eu tenho um y correspondente? E vamos jogar então esses valores aqui no gráfico. Aí a gente sai distribuindo valores. Ó, a gente pegou aqui para o x os valores 0, 1 e 2. Não precisa mais do que isso, porque eu sei que isso aqui é uma reta. E para construir uma reta, eu preciso de 2 pontos. Aqui tem até mais do que 2. E a gente chegou nos valores de y, 2, 5 e 8. Então vamos colocar aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Igualmente espaçado, tá vendo? De 3 em 3, ó. Igualmente espaçados. Aqui também, igualmente espaçados, de 1 em 1, igualmente espaçado. É, sim, está no olhômetro, né? A gente tenta fazer bem próximo do real. Aí na sua casa, faz isso com a régua, bonitinho. Tá? Coloca aí espaçamentos iguais. Agora vamos juntar os pontos. Olha só. Quando o y for 0, o x é 2. Ah, desculpa, o contrário. Quando o x for 0, o y é 2. Está aqui, ó. E é justamente esse número aqui. Esse número aqui, ó, eu já sei que esse número compõe a reta. A hora que eu bato o olho na equação, eu já sei, nossa, esse número sozinho, ele já me ajuda a compor a reta. Ele faz parte da reta. O outro par é x1 e y5. Ah, então quando o x for 1, o y é 5. Então a gente sobe aqui, ó. Vou fazer na mão, tá? Não vai ficar muito reto, não vai ficar muito bonito. Você faz com régua bonitinho aí, ó. Aqui já seria suficiente, porque 2 pontos, eu já defino uma reta. Já tem a reta do meu gráfico aqui. O outro é 2 e 8. Então, quando o x for 2, o y vai ser 8. Então, vamos lá. Não vai ficar o mais top dos tops, mas espero que você tenha
Compreendido? Aí você pega a régua, se fizer retinho, com todos os espaçamentos bem iguaizinhos, bem certinhos, na hora de traçar a reta, você vai ver que essa reta aqui do meu gráfico ó, vai se encaixar lindamente, perfeitamente. Vai ficar uma reta super bonitona, assim. Tá vendo? Reta para cima, beleza, porque esse númerozinho aqui é positivo. Olha o próximo exemplo. Menos 2x mais 1. Pô, a gente já sabe que o mais 1 faz parte do gráfico. Ele está aqui, o número sozinho. Vamos fazer nossa tabelinha, então, das nossas variáveis x e y. Aqui eu não sei do que se trata. X e y podem ser duas coisas quaisquer. Então, vamos lá. Escolhe números bem baixos, bem pequenos, bem simples mesmo. 0. Quando x for 0, quanto é que vale o y? 0 vezes menos 2? 0. Mais 1? 1. Quando x for 1, quanto é que vale o y? Olha aqui. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Mais 1? Menos 1. Quando o x for 2? 2 vezes menos 2? Menos 4. Mais 1? Menos 3. Então vamos lá. Vamos colocar os valores aqui na nossa reta. Para o x, eu usei os valores 0, 1 e 2. Então vamos colocar aqui 0, 1 e 2. Mais ou menos aqui, igualmente espaçados. Para o y, eu tenho os valores 1. Está aqui 1. Menos 1 e menos 3. Eu vou puxar meu eixo y para baixo aqui, ó. Então, 1 está aqui. Menos 1, negativo. Menos 3. Menos 3, tá? Menos 3, tá mais abaixo aqui um pouquinho. Menos 3. De novo, no olhômetro, né? Não vai ficar aquela coisa, nossa, linda, maravilhosa. Vamos colocar agora, vamos marcar nossos pontinhos. Ó, o mais 1, eu já sei que faz parte do gráfico. Está aqui. Tanto que quando o x for 0, o y vale menos 1. Quando o x for 1, o y vale menos 1. Então vamos puxar aqui, ó, x1, y menos 1. Está aqui. Quando o x for 2, y vale menos 3. 2 vale menos 3. Se você fizer com a régua, bonitinho, tudo igualmente espaçado, né? Aqui vai ficar, nossa, vai ficar bem torto, né? E você ligar... Vixe Maria, peraí. Liga aqui os pontos. Eu vou fazer só desses dois pontos, porque como eu estou fazendo à mão, o outro aqui, ó, esse outro par vai ficar muito fora, vai ficar muito torto. Vai ficar muito feio. Então eu vou deixar só esses dois aqui, tá? Para não ficar tão horroroso assim. E repara, a reta está para baixo. Mas e por que eu sei que a reta está para baixo e que isso está certo? Porque olha aqui o número que multiplica a minha variável. É negativo. Então a reta de fato é para baixo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Neste outro exemplo. Peso igual massa vezes gravidade, quando a gravidade for 10. Então, quer dizer que a nossa equação é assim, ó. Peso igual massa vezes 10. Tá vendo que aqui não tem um número extra? Não tem aquele b? Isso quer dizer que o b nessa minha equação vale quanto? 0. Ele vale 0. Vamos substituir alguns valores, então? A gente monta a nossa tabelinha. Massa e peso. Quando a massa for 1, quanto vale o peso? 1 vezes 10, 10. Quando a massa for 2, peso 20. Quando a massa for 3, o peso 30. Vamos jogar alguns valores aqui. Nós usamos para massa os valores 1, 2, 3. E os pesos
10, 20, 30. Ó, o zero faz parte, tá vendo? Eu já sei que zero faz parte. O zero não está escrito aqui, porque mais zero é zero, né? O zero faz parte dos gráficos, aqui do gráfico, dos pontos. Quando a massa for 1, o peso é 10. Então vamos ligar os pontos. Massa 1, peso 10. Quando a massa for 2, o peso é 20. Quando a massa for 3, o peso é 30. Pronto. Ligou aqui, ó. Vamos ligar todo mundo. Se você fizer com a régua certinho, vai ficar uma reta bonitinha. Se não, basta pegar 2 pontos, que já é o suficiente. Próximo exemplinho agora, uma questãozinha para ilustrar como é que isso funciona. Olha só. O motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeirada. Valor fixo. Nossa senhora, ficou torto aqui. Valor fixo. O que é esse valor fixo? Esse valor fixo aqui é aquele meu B. Tá vendo? É o meu B. O B vale R$ 3,50. E mais R$1 por quilômetro rodado. O valor variável. Então, eu tenho aqui quilômetro rodado. E aí, nessa questão, acho que pode até ficar mais legal. Vamos chamar de X a quantidade de quilômetros. Eu vou chamar de Q, tá? Q de quilômetro. E o valor cobrado, o valor total da viagem, eu vou chamar de V. Vai ser o nosso resultado, vai ser o nosso Y. Y vai ser o nosso valor. Então, como é que funciona? Olha, o Y, que é o nosso valor, é igual a R$1 a cada quilômetro. Isso quer dizer que se eu ando 1 quilômetro, eu pago R$1, 2 quilômetros, R$2, 3 quilômetros, R$3. Então, R$1 por quilômetro mais o valor fixo, R$3,50. Olha aqui nossa equaçãozinha. Está aqui nossa função de primeiro grau. Aqui eu não usei y e x, mas poderia, tá? Poderia, não tem o menor problema. Não tem o menor problema. E eu quero saber quanto que eu vou pagar se eu andar 18 km. Ou seja, se Q for 18 km, quanto que eu vou pagar? Ó, 1 vezes 18 mais 3,50. 18 vezes 1 é 18, mais 3,50, 21,50. E se eu quiser montar o gráfico disso? A gente escolhe 2 valores, é o suficiente, porque 2 valores determinam uma reta. O primeiro eu já sei, olha aqui, esse 3,50 aqui, eu já sei que ele faz parte do gráfico, porque é o número que está sozinho, é o nosso valor fixo, é o nosso Bzinho, é o nosso coeficiente linear. Então aqui no eixo, 3,50, sei lá, vamos colocar aqui, ó, 3,50, em algum lugar aqui, 3,50. Agora vamos escolher um outro valor. Por exemplo, quando o x for, sei lá, quando o x, que é o nosso q, né? Se o q for 2, então aqui, ó, quando o q for 0, o nosso valor vale 3,50. Quando o q for 1, 1 vezes 1, 1, mais 3,50, 4,50. Então, quando o x aqui, que é nossos quilômetros, for 1 quilômetro, quanto vai ser o meu valor da corrida? 4,50. Então, esse 3,50 já faz parte, ele é o número sozinho, ele já faz parte do gráfico, a reta vai passar por ele, e um outro parzinho, eu escolhi Q igual a 1, Q igual a 1, e o valor pago, 4,50. Tenho 2 pontos? Tenho. Tenho uma reta?
Tenho. Então a reta do meu gráfico é essa aqui. Reta mais ou menos reta porque eu fiz a mão, né? Então função de primeiro grau é um assunto bem tranquilo, é uma função que relaciona duas variáveis de forma linear. E aparece muito na física, aparece em vários assuntos, na mecânica, lá na cinemática, aparece também lá em eletrodinâmica, quando a gente estuda gerador, receptor, resistor. Aparece na dinâmica, quando a gente estuda força, por exemplo, a força elástica. E é uma função muito comum do seu dia a dia também, né, das coisas comuns que nos rodeiam. Então fica aí uma revisãozinha super rápida, super bacana, para a gente ver como é que funciona. Função de primeiro grau. Ficou com dúvida, tem algum questionamento? Entra lá no nosso perfil no Escola de Física, lá no Instagram. Manda sua pergunta lá. A gente responde, certo? É isso aí. Valeu!